Podcast BQDC, podcast Brasil que dá certo, um sucesso, não por acaso, por conta dos seus entrevistados, sempre grandes líderes do nosso país, e neste caso em especial no programa de hoje, mais alegria ainda porque falo com um parceiro, falo com um amigo, aliás uma pessoa que eu admiro muito já há muitos anos. Querido Álvaro Ganeiro, obrigado por ter vindo. Obrigado, Sandrinho. Teu pedido é uma ordem, meu caro. Como é que tá tudo aí? Como é que tá o Brasil que dá certo? Nós estamos lá em vários grupos e o Sandrinho é sempre o mais ativo. O bom de falar com um entrevistador, com um apresentador, é que ele faz a pergunta antes da gente fazer a primeira. Olha, em linhas gerais, são 10 anos, 1.800 empresários, 1.800 presidentes de empresas, CEOs, 100% empresarial. O Brasil que dá certo é lido como um grupo empresarial, empreendedor e social. Social apareceu na nossa vida nos últimos anos e foi o grande propósito que nós conseguimos encontrar. São 28 segmentos diferentes, a somatória de empregos diretos de todos esses empresários juntos são 3,5 milhões de empregos diretamente, e a somatória também de faturamento de todo esse grupo dos 1.800 empresários chega a 900 bilhões de reais no nosso grupo. Resumidamente, é assim que está o Brasil que dá certo. Impressionante. Tem um livro que você soltou, que eu estou no livro, que é muito... O livro, assim, eu li ele, espetacular, a visão de cada um, foi muito bem sacado. Ainda está vendendo o livro? Está vendendo o livro veio numa estratégia, Álvaro, incrível, porque como a gente estava crescendo com um grupo empresarial, estamos falando de quase 2.000 empresários num país de mais de 200 milhões de habitantes. Não é justo, não é correto ter um grupo fechado. Então, começamos a abrir. E como? Com o lançamento do livro. Aceitei o pedido e o convite honroso do meu amigo, meu parceiro, meu sócio, Augusto Cury, e que queria efetivamente que eu fizesse uma biografia do Brasil que dá certo. Eu falei, Augusto, eu tenho umas condições. Eu não sou um fazedor de livros, mas tenho condições. Uma delas é, vamos fazer volumes? Fazemos volume 1, 2 ou 3 e não vamos fazer biografia não. Vamos colocar 50 empresários em cada um. Então não tive dúvida de convidar o seu pai, a quem eu tenho um carinho muito grande, leve um beijo, um abraço a ele. Nos gostamos muito. E o livro foi feito com esse propósito, porque agora você entrando, por exemplo, nas nossas redes sociais, você clica lá no link, você tem acesso a 15 dias com o livro na mão, físico ou digital. E a sacada do livro é para quem tem pouco hábito de ler. Ou seja, 50 pessoas, 50 líderes completamente diferentes um do outro. Muito bacana. 2 páginas de uma pequena biografia e 2 páginas do que é o seu Brasil que dá certo. Ou seja, 50 pessoas, 4 páginas cada um, neste movimento de começar a abrir. Então, aí também se explica um pouco o podcast, tem série que vem por vir, e o nosso sonho, alguns perguntam qual é o sonho, aonde eu quero chegar, onde nós queremos chegar. Eu primeiro digo que eu não tenho a menor ideia onde nós vamos chegar, mas é muito por inspiração. Mas no fundo, é transformar o nosso Brasil que dá certo numa causa. Esse é o grande objetivo do Brasil que dá certo. E vai dar certo, porque tudo que você faz aí, você vai com o teu jeitinho, certeza que a gente vai ver muito. O nome é espetacular, né? Brasil que dá certo. Nesses 50 casos do livro, teve algum que não deu, que é o Brasil que não deu certo ali dentro? Todos deram absolutamente certo, e temos fenômenos, porque quando montei um grupo de WhatsApp com uns 50, e tinha uns 10, e tem uns 10, por exemplo, lá, que escreveram e escrevem e estão no lançamento dos seus livros, que também já são best-seller, e todos se juntaram. Então, são histórias maravilhosas. E assim, no nosso Brasil, meu grande amigo, 99% começou com menos nada. 1% é herdeiro. Então, o brasileiro, além de tudo, é muito, não só resiliente, mas é muito talentoso. Então, tem muita gente que começou com menos nada. É verdade. O meu pai fez... Saiu a semana passada um vídeo, é um site, e agora eu não me lembro direito, no YouTube, contando a história da Monteiro-Aranha, de como meus bisavós se juntaram, né, o Olavo Setúbal e o Olavo Monteiro, fizeram lá o estádio do Santos. Eles eram engenheiros e depois foram fazendo, como eles trouxeram a Volkswagen, como eles venderam a Cisper, e ficou emocionante. Um vídeo de 15 minutos falando da Monteiro-Aranha, que é uma empresa aí que é familiar, né, na mão da minha mãe, das minhas tias, mas até eu vendo aquilo, foi emocionante de ver
como é que lá, quase 100 anos, porque eles fundaram a Monteiro Aranha em 1919. Pois é, uma coisa que eu quero começar. Você é um multiempreendedor, nós vamos falar de algumas iniciativas aqui, mas em alguns minutos, resume um pouco a sua trajetória familiar até chegar na sua carreira para a gente. Eu acho que é importante a gente começar para quem ainda, incrivelmente, não te conhece. Então, eu fui morar muito cedo nos Estados Unidos, com 17 anos, fui para San Diego, casei por lá. Né? Tenho o Alvarinho, que é um filho de 28 anos, e agora eu tenho um pequeno, que é o Zaio, de 1 ano e meio. Fiquei pai depois dos 50, que é a melhor coisa que eu fiz também. E uma menina de 4 anos. Aí fiquei lá quase 30 anos. Eu tinha a minha família, os Monteiro de Carvalho, nós fomos acionistas. É até interessante essa na Klabin, né, 20%. E eu aprendi isso, que eu esqueço muita coisa, vendo esse filme. A Klabin era tocada pelo Wolf Klamin, uma família judaica. Sim. E na época estava aquele movimento do Hitler na Alemanha. Olha então só. ninguém sabia para onde ia os movimentos. Como a Klabin era uma grande empresa de fabricante de papel e celulose, o Getúlio ficou muito preocupado que, eu não sei se os alemães vão chegar para cá, o que vai acontecer, porque estava aquela expansão nazista lá. Aí o Getúlio falou, vamos dar uma tropicalizada na Klabin, vamos trazer um grupo forte para comprar um pedaço. E aí foi quando nós entramos, meu avô entrou, em 1945, a gente comprou 20% da Klabin, para tirar um pouco daquele que era uma companhia 100% controlada por judeu na época, por causa do medo da expansão lá do Hitler. E essa, eu também não sabia, eu conheci isso curioso. Curioso, também eu achei que era uma tacada que o meu avô viu, e foi uma sociedade que deu muito, até hoje nós estamos na Klabin, né, a família Monteiro Aranha, Monteiro de Carvalho, que é meu avô, e até hoje uma sociedade que deu muito certo entre nós e eles. Entendo. Álvaro, você carrega o traço de seu pai como empreendedor. Eu costumo dizer que seu pai foi um embaixador do Brasil, positivamente falando, sem internet. Exatamente. O Bush falava que ele era custo zero, porque a custo ele fazia muito bem. E aí nasceu o Fórum das Américas. O Brasil Invest nasceu em 1978, num evento que ele fez em Salzburg, que é muito bacana também, que era que nem hoje o João faz a LID, o João Camargo faz o Esfera. Meu pai montou um evento para criar o Brasil Invest. Era para 500 pessoas, ou 600, viram 2.000 pessoas em Salzburg, e ali nasceu o Banco de Investimento. Então, com a família Rothschild, a família Agnelli, toda aquela gama de gente dos Estados Unidos, da Europa, que foram ali e foram se inscrevendo no capital social do Brasil Invest lá em 1978. Então, era um dom de networking já de muitos anos, que meu pai vem fazendo isso há muito tempo. Essa palavra networking e a brasileira, relacionamento, nunca se ouve tantos grupos de networking de relacionamento efervescendo no impressionante, Brasil. Só se falam disso, né? Só se falam disso, e além do DNA, você tem o Faro, e aí vai aqui um pequeno, aliás, um grande abraço para o Tadeu Lockman, um jovem garoto, mas predestinado, está indo muito bem com o grupo dele, mas que você percebeu o potencial e consolidou aí um tripé. Conta pra gente um pouquinho. O Tadeu, eu gosto muito do Tadeu, ele é um batalhador, trabalha, né, um trator para trabalhar, e aí desde o primeiro, segundo Brasil que dá certo, ele me convidou, comecei a ver, falei, por que a gente não faz uma junção aqui, trazemos um pouco do fórum, e acabou dando certo. Ele tinha o Mastermind, porque o Mastermind, muita gente usa esse nome, mas quem tem é o Jamil Albuquerque, que tem os direitos da Mastermind no Brasil, que ele gradua quase 8.000 pessoas todo ano, e aí a gente juntou essas 3 marcas e o Tadeu na liderança. Então ele tem feito, acho que estamos indo para o 25º, 26º almoço empresarial. Agora tem o Temer, tem o Dário, que é o prefeito de Campinas, o prefeito de Jaguariúna, nosso amigo Gustavo, Sim. E tem o Michel Temer, presidente. Então a gente vai ter um almoço aqui, mudamos de lugar aqui agora para o Blue Note, né? Não, acho que é Blue Note, isso. Blue Note. E a gente faz ali, esse almoço vai começar um pouco mais cedo, às 10, às 2, o formato. Então tem muita troca ali eu até falei isso pro Tadeu,
Se você pegar todos esses empresários que passaram por esses 24, 25 almoços, é impressionante. Dá para fazer um livro de aprendizado inacreditável. É verdade. Cada um que passou por ali deixou uma visão interessante da vida, do seu negócio, do que está acontecendo. Então, eu falei, vamos fazer um livro disso. Mas, então, eu tá animado. Então, o Tadeu está mais à frente. E eu não tive no último que eu estava gravando, estava em algum lugar fora viajando, gravando, mas eu gosto muito dele. Eu acho que tem um grande futuro aí. Vocês já fizeram, nós já fizemos coisas, né? Você e o Tadeu já fizeram grande potencial. E onde você está, eu estou junto. E devolvendo aí a gentileza em relação à máquina, você também é uma máquina. É impressionante como você não para, porque são várias vertentes e onde você coloca a mão sem exagero, realmente acontece. Vamos falando sobre isso, já entrando na questão do carnaval. Um fenômeno que eu quero que você conte o que foi o camarote. Não, o carnaval foi realmente... Eu não imaginava, acho que ninguém imaginava o tamanho do barulho que deu. Assim, não só aqui, mas internacionalmente. Então, a gente teve o Cipriani no camarote, o Hugo Colombo, o David Grutman, a Irina, a Top Model, a Emrat e vários outros que a gente fez. A gente foi focado que eu chamo de gringo, né? Para os estrangeiros. Então, a gente tinha lá mais de 400 estrangeiros. E o barulho foi muito grande. O que aconteceu? Eu vim lá para trás, em 2017. Sim. Eu fui convidado pelo Zé para fazer lá o número 1, trazendo toda a bagagem do Café da La Musique, que hoje é uma marca minha, né? E... para como se vem... O que aconteceu? Em 2017, a Ambev saiu de um processo de só para convidados. Sim. Que eu chamava aquela área, daquela época de Golden Years, porque era só convidados, todo mundo se matava para estar ali 2.000 convidados, que a Ambev botava os fornecedores. Exatamente. Artista, empresários, mas ela trazia muita gente que era da parte de distribuição, que era importante para ela, Sim. porque é um grande network. Claro. E aí a gente fez, aí a Ambev foi embora, deixou esse legado. O Zé Vitor me chamou, a gente fez esse camarote por 5 anos, fazendo uma parte de convidados e uma parte de venda para bancar o custo do camarote, que na época era 15 a 18 milhões de reais para fazer um camarote hoje bem feito, vai por aí uns 20 milhões de reais. Sim. E aí a gente fez por 5 anos e aí veio a pandemia, fizemos mais um ano e a gente se desentendeu ali no final e aí acabou eu indo para um caminho, ele foi para outro caminho. Porque é natural da vida. É natural, exatamente. Mas não foi um processo que poderia ter sido melhor, tá certo? Entendo. Mas como começa a entrar o problema de dinheiro, esse ano nós vamos faturar 15, e aí começa aquele negócio de ganância, tem mais aqui e ali, e aí foi uma ação. Aí vem os desencontros. Aí veio os desencontros, ele preferiu ir, ele tirou lá da Carol Sampaio, depois ele falou, Álvaro, eu não preciso mais de você. Numa época eu trouxe, né, é sempre assim, trouxemos lá na época a tiqueteira do Café da La Musique, que antecipou 5 milhões, e eu trouxe 2,5 milhões do cartão Elo. Sim. E aí nunca mais a gente fez um camarote de 20, 25, todo ano sem colocar absolutamente R$1. Impressionante. Ninguém entende. Como é que foi? A gente começou com esse... Porque eu fazia isso. Bem a credibilidade junto, claro. Café da La Musique fazia Réveillon. Então, como é que eu fazia? Eu antecipava para botar os investimentos, para pagar os artistas. A tiqueteira dava o dinheiro, todo o dinheiro, todas as vendas que a gente tinha de ingresso ia para a tiqueteira, ela ia batendo, dava o patrocínio. Então, a gente fez essa fórmula por muitos anos. E aí eu trouxe isso em 2017, é a Ticket 360, que é minha parceira até hoje, que ela adiantou, trouxemos ela e aí deslanchou. Impressionante, mas deu muito certo. Que ótimo. Você sabe que eu te provoco há anos para que nós pensemos juntos num programa 50 por 1, versão Brasil que dá certo. E isso para nos levar para a questão do seu programa. Álvaro, você já passou por mais de 140 países, então ninguém mais credenciado para falar sobre o Brasil do que você. No que você destaca o Brasil? Você poderia, inclusive, morar em outros países. Por que o Brasil? Então, o Brasil, eu sempre falo, dos 140 países que eu já passei, é o país mais completo quando você vai falar de belezas naturais, de povo, de gastronomia, de dança, se envolve tudo. Nós temos 5 biomas diferentes. Você vai para o Nordeste, para o Ceará, você tem o melhor
vento do mundo para fazer kite downwind, que você sai do ponto A ao ponto B, você faz aí quase 2.000 quilômetros de downwind. Você vai para a Amazônia, tem uma que assim, é de chorar de bonito. Aí você vai para o Pantanal, é outro lugar. Aí você vai para o Agreste, então você tem... E você vai para o sul, né? Também é outro bioma, Pampa, lá que é um negócio... Então, eu já rodei... Vários Brasis. Vários Brasis dentro do Brasil. E a beleza natural. O Brasil é o país mais lindo do mundo. Você pega aquele Rio de Janeiro deveria ser o Mônaco da América Latina, da América do Norte, porque aquilo é uma das cidades mais lindas do mundo. A gente perde um pouco ali por causa da criminalidade, né? Porque ela polui um pouco, ela contamina o resto do Brasil. Quando um americano vai tirar o visto, tirar para vir para o Brasil, ele tem uma luz lá, laranja, verde. Sim. Quando é laranja, o cara fala, você vai lá, você se vira. E isso é porque o Rio de Janeiro, a criminalidade do Rio de Janeiro, ela vai contaminando as outras áreas do Brasil. Porque você vai no Nordeste, você faz o kite, você vai para... Não é perigoso, não é tão... Todo mundo... O Brasil é vendido lá fora como se fosse um Afeganistão, que aqui a gente vai, né, o cara vai vir para cá, vai morrer, que é um negócio inacreditável. E quando tem alguma coisa errada, a mídia solta muito, né, as coisas prejudicando o Brasil. Então, essa parte de segurança, se a gente conseguisse resolver no Brasil, a gente ia receber aí uns 15, 20 milhões de turistas ano. Você colabora em parte substancial, inclusive, desse modelo de atração do turista para o Brasil, e que eu noto já há bastante tempo que você tem uma característica, né? A gente é um pouco autodidata em algumas coisas, mas você fala de alto luxo, você fala de lugares incríveis, maravilhosos, lugares suntuosos, mas na sua linguagem, na sua simplicidade, e que todos os telespectadores absorvem isso. Como é que você associa essa questão do mercado de luxo, que a gente precisa tocar nesse assunto? Então, o mercado de luxo hoje no Brasil é quase, né, no mundo, é quase 900 bilhões de reais. E tem o de luxo de wellness, que agora que muita gente está indo para fazer negócio de célula-tronco, para fazer terapia do sono, para fazer gastronomia, para fazer... Então, você tem massagens, você tem uma indústria hoje que é do luxo com wellness, que está voando. Hoje só se fala em wellness, bem-estar, rejuvenescimento, isso e aquilo. Então, o turismo, eu estava até lendo aqui, hoje os 4 pontos turísticos de luxos mais procurados é Tóquio, Courchevel, do que eu sou embaixador, eu também não sabia, Courchevel hoje, Dubai e Maldivas. São os 4 destinos de luxo mais procurados hoje no mundo. Então, porque está impressionado de Courchevel. Courchevel recebe quase 200 mil brasileiros por ano. Impressionante. E aí, eu vendo isso, é triste ver o Brasil empacado nesses 5, 6 milhões de turistas ano, não passa por aqui. Eu defendo também, em Brasília eu estive lá, os resorts integrados. O que são resorts integrados? O cassino faz parte de 20% a 18% do faturamento. Então, o americano não vem para o Brasil... Porque quando ele vai num resort integrado na Singapura, Las Vegas, qualquer outro lugar do mundo onde tem cassino, ele sabe o tamanho da cama dele, sabe o que ele vai encontrar no frigobar, ele sabe como funciona, por isso que ele vai tranquilamente. E o americano é o cara que mais gasta no mundo. Sim. É o turista, são 110 milhões de americanos que 90, é por aí, quase 100 milhões de americanos que viajam pelo mundo, depois vem os chineses. Mas... Então, isso é muito importante. E o cassino sempre teve. Nós temos as bets aqui. Qual a diferença de uma bet para um cassino que tem 70 bilhões de dólares para ser investido no Brasil em resorts integrados com o cassino, que estão lá esperando, mas as bets hoje, o dinheiro vai para fora e ela não gera esse movimento turístico que a gente tanto necessita. Singapura, você viu, depois que abriu o turismo em Singapura de resort, de cassino, era 4, 5 milhões de turistas ano. Hoje bate quase 25. Você sempre percebe, você não está nem para a direita, você não está nem para a esquerda, não está nem pelo centro, politicamente falando. Você está sempre olhando para frente o Brasil. Como é que você vê o Brasil daqui para frente? Meu pai sempre assim, todos os presidentes, desde lá de Tancredo, Geisel, Figueiredo, ele veio, né, fazendo essa ponte com os Estados Unidos. A gente levou o Trump, agora ele estava tentando levar o Lula. E ele fala, Álvaro, eu trabalho pelo Brasil. Então, o Brasil, eu acho que a gente é maior que qualquer buraco que a gente cabe. Então, tipo, o Brasil nunca vai se afundar de um jeito. Eu acho que o pior já ficou para trás. Está tendo essa dose de, né, os juros a 14,25 hoje, que é dolorido. Quem quer investir em alguma coisa deixando R$1 milhão, hoje você faz com 150 mil no banco todo, só de juros. Então, é difícil para o setor empresarial hoje. Você vê,
você vê casos, né? A Magazine Luiza chegou a valer 150 bi. Você vê o caso da App Vida, estava valendo 70 ou 50 bilhões de reais, 80 bilhões de reais quando fizeram. Não, 120 bi a App Vida chegou a valer. Um abraço a Luiza e um abraço ao Cândido. Ao Cândido. Aí fizeram intermédio. Agora a gente está vendo o caso da Arezzo também, né? Que chegou, eles compraram a Harry por 5 bi, era uma empresa que valia 14, hoje na Bolsa. Então, todas essas que estão no varejo estão sofrendo e vão sofrer com esses juros altos. Então, a gente vai ter aí uns anos difíceis pela frente. Mas o Banco Central hoje do Brasil é um dos considerados melhores do mundo. Então, esses ajustes é um antibiótico que tem que ser dado para a gente não ter problema mais lá na frente. Entendi. Mas eu estou muito otimista com o Brasil. Entendi. Vamos voltar para a TV, 50 por 1, como é que tá? Ativo, 50 por 1 a gente ficou, nasceu meu filho pequeno, o Zay, que tem 1 ano e meio, a gente ficou uma nova temporada. Eu fiquei ainda, a gente gravou aí, ainda bem tem uma frente de 3, 4 meses. Estamos na Record, dentro do Domingo Espetacular, estamos dentro do Fala Brasil. Eles estão vendo agora mais uns 4, talvez dentro do Hoje em Dia, no Balanço Geral. Então está indo muito bem. Nós estamos com uma média nacional, que eles chamam de quase 8 pontos, que é quase 28 milhões de pessoas, 25 milhões de pessoas, e em São Paulo quase 10, com um share acima de 25%. E o Domingo Espetacular tem ficado à frente da Globo nos últimos 2, 3 fins de semana. A Record é uma outra Record de um ano para trás, um ano e meio para cá. O Alarico tem feito um trabalho espetacular. Ele conseguiu distanciar do segundo lugar, do terceiro lugar, que é a SBT. Entendi. Com essa compra do Brasileirão e com a compra do Paulistão. Então, hoje, a Record deu 25 pontos de audiência no jogo Palmeiras e Corinthians semana passada. Vai acabar agora, tem a final, depois entra o Brasileirão. Então, foi uma aposta muito certa da Record. As audiências estão lá em cima, faturamento. Você vê que a qualidade dos comerciais dentro da Record hoje é nível Globo. Então eles estão numa, acho que são uma das melhores fases. Eu entrei em 2006 na Record, uma grande fase, e eu acho que essa fase agora é uma fase campeoníssima para ela. Além do seu talento indiscutível em tocar à frente desse projeto como apresentador, a audiência é gigantesca. E o que você reputa essa audiência? Porque além da qualidade e do brilho que você dá nisso tudo, a audiência é gigantesca, centenas de milhões de pessoas assistindo o seu programa, e às vezes você entra em capítulos que te antecedem que não são tão legais assim. Mas é impressionante o nível de audiência e de retenção. Como é que você se reputa isso? O que acontece hoje, como o Domingo Espetacular recebe uma audiência do futebol, eles preferem vir com as matérias mais duras, que é um público de maioria homem. Sim. Então eles começam a vir com as matérias mais duras, depois eles vão suavizando. Então essa tem sido a estratégia dele. Tanto que a gente está entrando no ar, a gente entrou por muitos anos, era 8h17, durante 5 anos. Toda vez a gente criou, porque a televisão é o costume, o cara liga, está ali. Então, a gente está fazendo por agora essa nova gestão que eles estão fazendo, muito bem feitas. Então, começa ali a partir das 9h40, 9h50, 10 horas, onde o público já começa a ter mais mulheres, então ali eles começam a colocar as matérias mais... tem um nome, né, que é soft, não é uma matéria mais... Que nem de viagem, mais light, mais tranquilo, menos policial, mais exatamente. Mas, e tem dado muito certo. Nós tínhamos combinado, até antes do programa, porque nós também pensamos a mesma coisa em relação a formatos, e de programa não é diferente, né? Então nós estamos com todo respeito aí a todos os podcasts de 1 hora, 1h30, mas ninguém aguenta tanto tempo assim. Então tenho a impressão que a gente aí em 30 minutos demos um recado. Então eu quero te agradecer muito e quero te perguntar o que é o seu Brasil que dá certo. Acho que o Brasil que dá certo, eu vou até voltar no tema do carnaval, que eu não te respondi direito esse camarote do Café da La Musique que a gente fez. A gente conseguiu fazer um camarote só para convidados, com atrações inacreditáveis como Adam Potts, Seu Jorge, Silva, D2, Fatboy Slim, Axel, sem cobrar R$1 de ninguém. E a gente trouxe um público muito qualificado e ninguém acreditava que podia dar certo. Porque em princípio... Todo mundo, o Álvaro vai perder 10 milhões.
aposta na cidade entre grandes amigos meus, ó, o Álvaro Pedrinho, Uma junto a loucura. perder 10 milhões, outro a perder 7, outro a perder 15. Acabamos ganhando dinheiro, fizemos o melhor camarote que a Avenida já viu, nem na época da Ambev fizeram um camarote tão sensacional quanto o nosso. Não deu um problema, estou com uma sócia que é um canhão para trabalhar, que é dona do espaço. Então, você vê, essa é a maior prova do Brasil que dá certo. E nunca saiu em tanta mídia como foi divulgado o camarote Café da La Musique na Sapucaí. E onde eu passo é impressionante, como reverbera. É um negócio para 2.000 pessoas, botamos lá 1.500 pessoas. Abrimos 7 dias, fizemos um negócio que nunca ninguém viu. Então a gente fez sexta, sábado, domingo, segunda, terça, festa e sábado. Então a gente fez em abril, porque o carnaval esse ano, e muito bem pensado, o carnaval, vou até te falar um negócio interessante, o carnaval está mudando demais. As escolas de samba estão vindo num patamar. Eu tinha lá vários gringos, saía lágrima dos outros, porque as escolas, como eu fiz o camarote lá para trás, antecipando da tiqueteira, o presidente hoje da Liesa, que é um gênio, que é um menino de 27 anos, que é o Gabriel Davi, ele trouxe a Ticketmaster, pegou, então ele sabe todo mundo, quantas pessoas eu vendi, quantos camarotes vendeu, eu não vendi nada, quantas pessoas eram no meu camarote, pegou essa receita. Nós tivemos que comprar. Se eu convidei você, eu estou pagando pelo ingresso, porque tem que pagar o ingresso lá para a Liesa. E ele sabe tudo. Pegou esse bolo de dinheiro, antecipou com os outros patrocínios que teve e distribuiu 14 milhões para cada escola de samba. Então, as escolas de samba nunca tiveram tanto dinheiro. Tanto que agora eles querem fazer um fair play. Eles querem botar 20, 25 milhões e travar em nenhuma, que nem na Fórmula 1. Então, que começou desacreditado. Exatamente. Virou um fenômeno. Virou um fenômeno. Ele conseguiu fazer do carnaval, então por isso que foi o momento certo de a gente voltar. E voltamos com o camarote, que é o único só para convidados na Sapucaí. Legal, legal. Nós somos amigos de muitos anos e eu vejo sempre, quando te encontro, a gente se vê pouco, mas com muita intensidade, sempre percebo 2 coisas em você. Otimismo e empreendedorismo. Eu nunca te vi reclamando de absolutamente nada. E toda vez que eu te encontro, é o copo do meio para cima, sempre pensando para frente, positivamente, e isso particularmente me alegra muito. E o empreendedorismo, porque toda vez que eu também te reencontro, você está com 1, 2 ou mais projetos à frente. Continua assim? Continua assim, é verdade. A gente viaja muito, né? Então a gente viaja com uma equipe. Eu sou o único que não reclamo da equipe. Aqui é a Patrícia que trabalha comigo, reclama, aí vai o outro, sei o quê. E exatamente porque reclamar da vida é um estresse que você não precisa. Então eu sempre sou gratidão, vai tocando, sempre tá tudo bom, a água tá quente, a água tá fria, o café tá... Eu aprendi na vida não reclamar. E quando você aprende a não reclamar, é impressionante como você vai dormir sorrindo, acorda sorrindo, e vai aquele voo, né, o que eles chamam voo de brigadeiro. Sim. Então, para mim, se a comida tá fria, se tá isso, eu reclamo praticamente de nada. E é um negócio que tem feito muito bem. Eu tô com 56 anos, onde eu tava no VOP lá, o VOP falou, você é um caso à parte, cara. Eu não acreditava. Hoje eu fiz meus exames. Temos a mesma idade. Então eu preservo muito fazer esse meu banho gelado aí, que tem vários benefícios, que eu já falei pro Sandrinho que ele tem que fazer. Acompanhe o Álvaro nas redes sociais, que vocês vão se impressionar. O jejum, entende? Então, não é que você não pode começar a se cuidar quando está com 56. Então, eu vim num processo lá da Califórnia que eu venho. Então, é um ajuste que está dando certo. Então, eu venho retardando o meu envelhecimento com as coisas que eu fiz lá para trás. Né? Não adianta de correr, chegar aqui. Muita gente bota a cabeça, sai para fazer as coisas, né? Só para trabalhar, e depois, quando fica muito rico, quer trazer de volta os anos áureos para trás. Então, a vida é um equilíbrio, e eu tenho feito isso. Eu não ligo muito, eu não sou muito focado em ser bilionário, isso aqui eu vivo mais o meu dia a dia, com minhas coisinhas aqui e ali, e não sem muito, né, ganância, sem muito, como eu diria, pressão, né? Então, eu tenho 3 filhos para cuidar, e eu não dependo hoje do meu pai nem da minha mãe. Então, nisso, nos últimos, desde 2014, quando eu comecei a ter em 2008, quando eu comecei lá o Café da La Musique. Então, é um negócio que todo mundo acha que eu tenho um posto de petróleo em casa aqui, né? Que meu pai apertar um botão, minha mãe manda aqui, meu pai não é assim. Então, é bem diferente. E eu não tenho essa fome de ser bilionário, de ser... Eu
Eu gosto da vida como ela é. Você sabe que não foi por acaso que eu te escolhi. Aliás, eu quero te agradecer muito pelo carinho de aceitar vir ao nosso programa. E se a gente puder resumir esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, você passa e aprendeu muito com isso, mas você passa pela escola da vida. A escola da vida te ensinou muita coisa. Muita. Então, obrigado mais uma vez, obrigado, meu irmão. Sandrinho. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer falar com você. Eu acho passou 20 minutos, passou 30 minutos bem rápido. Eu não sei quando passou, mas foi um monte de coisa e um monte de coisas boas. Obrigado por ter vindo. Conte comigo, você manda e eu obedeço sempre. Tamo junto sempre. É uma hora, mandou, eu tô aqui. Fechada. Álvaro Garneiro, nosso podcast, Brasil que dá certo, BQDC, e você não pode perder, claro, o próximo episódio. Este episódio já nesta próxima terça-feira. Obrigado pela audiência e até lá.